Usar máscara ou não usar máscara? Fazer isolamento social ou não fazer isolamento social? A polarização tomou conta das diretrizes sanitárias para combater o coronavírus. E até mesmo a vacinação vem sendo fruto de disputas políticas. Mas, para entendermos a polarização de hoje, é necessário olharmos para trás e perceber que de 2013 até os dias de hoje, o Brasil vem passando por um processo de acentuamento das diferenças. E quem vai nos ajudar a entender esse processo político será o professor Francisco Ortiz, formado em História pela USP, e a professora Viviane Maria, formada em Geografia pela Universidade do Norte Paulista. Ambos foram os meus professores e eu tive a honra de fazer uma live com eles, que eu vou apresentar para vocês a partir de agora. O Dialogando está no ar, compartilhando conhecimento. O nosso recorte temporal vai iniciar em junho de 2013. Ali, um levante popular iniciou um descontentamento com o partido que já ocupava mais de uma década no poder, ficou cada vez mais evidente. Mas a insatisfação não era, a princípio, destinada a apenas ao Partido dos Trabalhadores, e sim ela era espraiada por todas as lideranças políticas. O aumento da passagem foi o pretexto para a população ir às ruas e reivindicar serviços públicos de qualidade, e até mesmo as pautas de combate à corrupção já apareceria ali. O professor Francisco caracteriza esse momento da seguinte forma. Acho que tudo começa, mais ou menos, se a gente pensar bem, né, com o movimento Passe Livre, lá em 2013. Um movimento bastante interessante. Eu me lembro que na época comentávamos da vantagem dele, de que era um movimento que tinha um rumo. Ele sabia o que ele queria, né? Diferente do Todos pela Educação, que diz tudo e, ao mesmo tempo, não diz nada, o movimento Passe Livre ele tinha uma pauta, um objetivo bem específico. E talvez por essa razão ele teve uma projeção bastante grande, né? E ele teve não só uma projeção, como ele teve uma certa organização bem firme. E conseguiu chegar, pelo menos naquela época, conseguiu atingir os objetivos que ele queria, né? O que foi interessante foi ver o povo sair às ruas, e não só isso, né? Para mim, o que impressionou na época foi ver os políticos, né, ficarem assustados com a organização popular. Ainda falando de junho de 2013, a professora Viviane segue a mesma linha do professor Francisco, salientando o temor que as autoridades públicas sentiram daquela manifestação, que a princípio não estava sendo, digamos assim, orientada por partidos políticos. Eu acho que os políticos realmente ficaram assustados, mas depois eles foram se acomodando porque essas manifestações foram surgindo muitos outros objetivos, e ficou sem um comum, né? Cada um queria um diferente e, na verdade, distorceu o que a gente queria ali. Mas aí elas já tinham um caráter diferente, quer dizer, já não eram, né, primeiro que não eram aglutinadoras como eram aquelas, né, a do Passe Livre era suprapartidária, ela não tinha cor política, pelo menos se colocava desta forma, e talvez uma das maneiras que ela foi se desmantelando, talvez tenha sido isso, né, o surgimento de alguns grupos, principalmente o Black Bloc, que aliás sumiu, né, sumiu, não se ouve mais falar em Black Bloc ultimamente, né? E ele apareceu como uma força que, na verdade, foi mais desagregadora do que somou, né? Não somou forças, né? Ela desagregou, justamente. Então, muita gente que saía no Passe Livre, que estava experimentando, às vezes pela primeira vez, uma atitude política, né? No sentido de ato público, começou a desistir dos movimentos porque começou a ficar com medo da violência, né? Aí começaram também a ver quebra-quebra, o pessoal começou a desviar completamente, né, a ideia, desvirtuar totalmente o que era para fazer, né? Na verdade, era para desmoralizar mesmo, né? Oi, fala. Na verdade, era para desmoralizar todo esse processo do Passe Livre e toda essa união que existia, né?
Porque se não tivesse união, seria muito melhor. Então, acho que essa turma veio para isso, para desmoralizar as passeatas e as manifestações. Eu acredito nisso também, porque daí, a partir daí, o que aconteceu? Uma desmobilização, né? Embora realmente o passe livre tenha conseguido, na época, né, também foi muito circunscrito, porque depois houve reviravoltas aí, tudo voltou para trás, né? Mas aquela organização popular, o povo na rua, acabou. Então o espírito das manifestações de 2013, não partidária, parece que se esgotou ali. De 2014 em diante, o que se percebeu foi um acentuamento das diferenças políticas. E aqui, brevemente, a gente precisa tratar de alguns elementos históricos. 2014, nós tivemos a eleição extremamente acentuada, polarizada entre Aécio e Dilma. Depois, em 2015, começou as primeiras manifestações de impeachment, impulsionado pelas questões de escândalo de corrupção, e a própria também questão econômica pesou. E todo esse caldo cultural levou com que o país começasse a se separar. Então, se antes, em 2013, você não tinha ali claramente, né, esquerda e direita, agora já tinha manifestações favoráveis ao governo de esquerda e contrárias ao governo de esquerda. Isso foi se acentuando até os dias de hoje, na qual acabou resultando em 2018 na eleição do presidente Jair Bolsonaro e a situação, conjuntura política que nós nos encontramos neste momento. É justamente sobre essas manifestações que aconteceram pós 2013 que os professores Francisco e Viviane vão tratar a partir de agora. Foi uma segmentação, né? E como o Caio bem colocou, daí você começa a ter o quê? Você começa a ter a construção de blocos antagônicos, né, que, em vez de ser orientados por uma questão política pautada, circunscrita, começou a virar torcida, parecendo torcida de futebol, né? Não sei quem contra não sei quem lá por nada, né? Começou a perder o pé. E começou a separar, né, o Brasil. Separar, exatamente. Separar todo mundo, né? Quebrou a coesão. E aí é justamente isso que a professora Viviane comentou, né? A partir daí, os políticos ficaram sossegados, né? Aquela coisa de você poder atuar sem precisar ficar dando justificativa dos seus atos ou da sua atuação política, passou a ser a norma, né? Ninguém ficou cobrando mais nada de político, eles podem fazer praticamente o que eles querem, né? Que era como havia sido sempre, né? A classe política se servindo da população. E na hora que a população parece que começou a exigir alguma coisa, eles ficaram com medo, mas conseguiram logo em seguida voltar para a sua posição mais confortável. Então, se em 2013 a característica das manifestações era de oposição contra o sistema político, contra os políticos, contra os partidos políticos, pós 2013, as manifestações elas se separaram. Tivemos manifestações à esquerda que vão idolatrar e defender determinados partidos políticos e à direita que vai idolatrar determinados partidos políticos e determinados políticos. Deixamos de questionar o sistema para passarmos a idolatradores de políticos ou odiadores de determinados políticos. Agora, será que essas diferenças, elas sempre não existiram, né? O Brasil, ele não é formado por interesses que são contraditórios e que, de certa forma, nos últimos anos só foi evidenciado essas nossas diferenças? É justamente sobre isso que o professor Francisco vai responder a partir de agora. O que eu acredito é que essa polarização ela foi construída, na verdade, não é que ela existia, etc. e tal. E o que existia, assim, na sociedade brasileira, e que existe, né, uma tendência ao autoritarismo, pelo passado colonial, pelo passado escravocrata que o Brasil tem, etc. e tal, existe essa tendência, vamos dizer assim, mas ela não é generalizada nem nada, né? Ela existe aí. Né, está por aí. O Nietzsche costumava dizer que existiam duas classes de pessoas, né? Aquelas que querem conhecer e aquelas que querem acreditar, né? Aquelas que querem conhecer as coisas, então
uma postura mais, vamos dizer, até mais voltada para a ciência científica, e outra que quer acreditar, é aquela da postura da crença pura e simples naquilo que você quiser, né? Até nas coisas mais mirabolantes que você possa imaginar. Isso existe, obviamente, em qualquer sociedade, mas eu acho que quando você fomenta esse tipo de coisa, e eu acredito que isso foi feito, por isso que eu falei para você, que essa polarização ela é um construto, né? Ela é construída ao longo do tempo justamente para dar tranquilidade para a classe política e a classe, não só política, a classe econômica dominante. Na medida que você tem isso acontecendo, você consegue fazer exatamente o que talvez algumas pessoas gostariam que ocorresse, que eu acho que é o que acabou acontecendo, que é o contrário, a despolitização. Né? Na medida que você tem esses embates de, vamos dizer assim, dois lados, essa polarização, você está, na verdade, despolitizando as pessoas, você está retirando a capacidade do diálogo, porque a política, o que é? A política é justamente a possibilidade de conversa, de dialogar, de colocar ideias contrárias na mesa e um discutir com o outro no seu ponto de vista racional, né? Você conseguir fazer esse tipo de coisa. Isso parece hoje até impossível de acontecer, né? Você tem mais uma paixão de um lado, uma paixão de outro, e aí você tem um embate dos dois, e ninguém parece querer voltar à racionalidade, né? E aí você parece que você fomenta esse tipo de coisa, porque com isso você retira toda a capacidade de politizar a população, que vinha lá em 2013, né, com a questão do passe livre, né, uma coisa pontuada e tal, e aí você agora joga tudo num balaio aí que fica uma bagunça danada, que é o que você tem hoje. E você tem essa polarização mais como isso, né, como um embate que promove a despolitização. Pelo menos isso é do meu ponto de vista, eu acho que foi isso que aconteceu. É interessante para os políticos acontecer isso que você acabou de falar. Né? Porque, na verdade, nós fomos separados através de fake news, nós fomos separados através de movimentos políticos que realmente era para não ter união com a população. Se você não tem união com a população, você faz o que você quiser com o país e a população fica quieta. Na verdade, foi isso que aconteceu. Mas será que a nossa polarização política está acontecendo na nossa vida mais íntima? Você, nas suas interações com seu vizinho, na igreja? É justamente sobre isso que a professora Viviane vai estar falando. Como está a nossa vida cotidiana, professora Viviane? Está polarizada também? Na questão humana, né? Eu acho que as pessoas ficaram mais solidárias, sim. Você pode ver a questão de prédios. Tem pessoas ajudando as pessoas mais velhas, tem pessoas ajudando o pessoal na rua. Então, eu acho que na questão humana, nós ficamos mais solidários, sim. Né? Agora, isso não é interessante para político também. Né? Eu acho que é nesse sentido. Então, nós temos dois polos aí. A nossa desestruturação do país, né? A separação entre esquerda, direita, centros e etc., que é importante isso para a política. E nós temos a outra parte humana. Eu acho que a gente tem que separar um pouquinho essas duas partes aí, que são coisas diferentes, né? A professora Viviane, ela fez um apontamento no sentido de mostrar, olha, a polarização está acontecendo lá com os políticos, tentando mostrar que, digamos assim, no nível da sociedade civil, as pessoas no dia a dia delas estão se ajudando, estão fazendo doações. E aí o professor Francisco traz a ideia, que é um complemento, digamos assim, da ideia da professora Viviane, mostrando assim, olha, essa politização aí, que ocorre no ponto de vista entre militantes, entre ativismo, até mesmo virtual, ela acaba ajudando aqueles que estão no poder, que vão, de certa medida, distraindo a população com determinados assuntos que não tocam ao centro. Que o centro é o quê? É a questão de uma assistência à saúde, né? O centro é pensar em medidas que consiga dar seguridade social aos trabalhadores. Enquanto isso, somos distraídos aí com essas notícias que têm, de certa forma, uma finalidade de manter aqueles que comandam e não fazer com que as pessoas elas questionem. Eu acho que essas duas ideias que vocês colocam, elas são muito interessantes nesse sentido. Depois dessa minha intervenção que eu acabei de fazer, a professora Viviane vai salientar uma questão bem interessante.
É preciso a gente pensar nos nossos interesses individuais ou nos nossos interesses coletivos, numa perspectiva de unir os laços para acabarmos, digamos assim, com essa polarização e nos tornarmos um país unido? Diga aí, professora Viviane. E a gente tem que pensar no todo, não só na gente. Né? Vamos pensar em profissão, por exemplo, professor. Tudo bem, eu estou aposentada, mas eu continuo na ativa, eu continuo dando aula. Então, só porque eu estou aposentada, eu não vou ajudar o restante? Eu não vou em manifestações para que melhore a vida do restante? Eu vou. Então, é nesse sentido que a gente tem que ver hoje em dia. É o sentido humano, é pensar no todo, é pensar no próximo. Bom? E só complementando, acho que a ideia da professora Viviane é bem interessante, até mesmo o professor Francisco fechar a consideração dessa nossa discussão aqui, porque também é difícil a gente pensar nessa ideia, né, hoje em dia, a gente ajudar o outro, né, cada vez mais nos tornamos individualistas, pensando naquilo dos nossos interesses, os nossos objetivos, e as pessoas veem essa situação de forma totalmente tranquila, né? Você passar a ver uma pessoa na rua pedindo uma ajuda e você não ajudar ela, ou quando é uma reunião de um prédio, né? Aí tá tendo lá uma discussão, olha, vamos precisar da ajuda de todo mundo, vamos criar aqui um grupo de trabalho para resolver determinada situação no prédio. A pessoa, não, eu não posso, porque eu tenho as minhas coisas para fazer, tenho isso, tenho aquilo. Então, pensar em formas de organização coletiva torna-se também cada vez mais complicado dentro de uma sociedade da qual cada um acaba tendo ali que fazer as suas atividades. E existe também uma certa pressão por parte, né, do meio que nós vivemos para a gente dar conta das nossas responsabilidades, né? Então, por exemplo, se você também abdica a mão dos seus projetos de vida, você tem prazos para entregar, os professores têm prazo para entregar as notas, né? Então, muitas vezes, esses prazos que são colocados para dar conta, né, da roda continuar circulando, dificulta também com que a gente pare e vamos olhar para o próximo, vamos olhar aqui para ver se a minha rua está precisando de um asfalto. Se está precisando de asfalto, como a gente pode se organizar para tentar melhorar a questão aqui do asfaltamento dessa rua? Nossa, ficamos tanto tempo esperando um ônibus no ponto, como a gente pode se organizar aqui de forma coletiva para resolver essa situação? Não, eu vou comprar o meu carro e eu resolvo isso de forma sozinho, né? Eu vou lá, compro o meu carro, compro a minha moto, se viro. Porque até mesmo organizar as pessoas para fazer uma reivindicação torna-se algo mais complicado. E o professor Francisco também salientou a possibilidade de utilizar as redes sociais, não para compartilhar fake news, não para compartilhar ódio, hostilidade, mas para procurar agregar as pessoas. Diga aí, professor Francisco. A internet hoje é um dos grandes instrumentos que nós temos para tentar construir essa solidariedade. A gente fala tanto que ela aproxima, a gente vê estudos de que mostram que é exatamente o contrário que acontece, né? A gente vai ficando cada vez mais isolado. Hoje, na pandemia, né, a gente viu a importância da internet, viu como ela pode ser um instrumento aglutinador. Nós que trabalhamos na educação, a gente viu que a internet acabou sendo um meio para a gente, né, não é o ideal, não foi, está muito longe disso, mas foi um meio que a gente conseguiu chegar pelo menos perto, né, de alguns alunos, trocar ideia e, de repente, ter discussões, e que eu acho que o mais importante é isso, são esses espaços como esse do Caio, os espaços que eu e a professora Viviane criamos lá na nossa escola também, que até o Caio participou com a gente, também bacana. Esse tipo de espaço de discussão é que precisa acontecer mais. Então, finalizando esse vídeo desta semana, agradecendo a sua atenção, pedindo para você se inscrever no nosso canal e também compartilhar esse vídeo. É essencial não ficarmos aqui apenas analisando as brigas do cotidiano, mas para entender o hoje é necessário olhar para o passado. Então essa foi a proposta desse vídeo, olharmos para aquilo que está acontecendo nos últimos anos no Brasil, para entender o que leva autoridades a defenderem o uso da vacina ou não defenderem, defender isolamento ou não defenderem, e os motivos que levam as pessoas a compactuarem ou não com determinadas ações. O Dialogando termina por aqui, agradecendo a sua atenção, agradecendo também aos professores Francisco e a professora Viviane
pela disponibilidade do tempo a participar aqui na nossa live. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer ao Caio, né, pelo convite da gente poder participar dessa live. Obrigada ao Caio pelo convite, né? Adorei estar aqui nessa live. E é um prazer poder participar aqui junto com a professora Viviane, o meu ex-aluno Caio, né? Um orgulho ver ele agora aí à frente do canal. Esse é o Dialogando, juntos, compartilhando conhecimento. Até a próxima. Tchau, tchau.